Tcharam! Ah, chegou o dia! Oi, apartamento! A gente criou essa sensação de varanda mesmo, para trazer as nossas plantas, um cantinho de leitura que a gente gosta. Olha que mesa linda! Essa foi eu que fiz também. Essa foi a primeira, Luffy. Cheio de coisa dele. Ele pode ir brincando com mármore. Ele sai que aqui e perfeito. você tira o mármore e você troca. E troca. E eu, na hora que eu bati o olho nessa luminária, eu já enlouqueci. Também. E olha que interessante que você botou no chão. Botei no né? chão. Eu adoro essa história de colocar o banco de concreto. Eu ganhei da minha avó. Porque olha só, gente, a integração é realmente completa. Nosso banheiro, aquele banheiro que nós usamos, tem que ser mais bonito do que o lavabo. E aqui é. Eu fiz a escadinha do cachorro na cama. Ai, que amor. Então eles sobem aqui e daqui sobe pra cama. Já sabe que esse é daqueles apartamentos que a gente ama, que a gente vai adorar. Uma fumacinha, Olha fazendo um cafezinho. Que graça, gente. Olha o jeito que a gente é recebido nessa casa, hein? Oiê, tudo bem? Eu adoro, né, gente? Eu sempre falo pra vocês, aliás, olha que luz bonita que tá aqui, né? Que eu adoro portaria antiga e olha que graça que essa daqui toda mantida, olha, né? Madeira, mesinha, olha, pra receber. É muito chique, né? E aqui essa parede também, olha. Hoje a gente vai visitar o Thiago e eu quero muito conhecer o Thiago, conhecer o apartamento. E antes disso tudo, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, você ativa o sininho para receber notificações e você também pode se tornar membro do canal. Assim você tem acesso a vídeos exclusivos, a gente fica mais perto e mais, você apoia esse canal que você adora e fica te levando em casas por aí, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Então, agora eu vou virar a câmera, a gente vai conhecer o Thiago e depois a gente ainda pode falar sobre tudo que a gente mais amou nessa casa. Que tal? Vamos lá? Então, agora que eu virei essa câmera, eu vou mostrar mais em detalhes. Olha, muito bonito, gente. Quem conserva a história dos apartamentos entende o charme, o gostoso que é a gente chegar em apartamentos antigos. E olha aqui, olha que graça, dourado. Tananana. Vamos ver qual que é aqui. Olha, na entrada já verde. Olha que entrada mais linda, né? O corredor aqui dele, com obra de arte. Isso aqui deve ser dele, gente. Eu vou bater nessa porta aqui, ó. Thiago! Tcharam! Ah, chegou o dia! Tudo bem? Querido! Hoje eu tô impressionado com a entrada lá do prédio. Seja bem-vindo. Oi, apartamento! Que lindo, Thiago! A gente já sabe que eu vou mostrar tudo, hein? Estou já chocado com esse apartamento, que lindo! Vou te contando as novidades aqui do que a gente foi fazendo. Ai, que legal, você é carioca? Eu sou carioca, moro agora em São Paulo tem 10 anos. Ah, já tá aqui. Moro em São Paulo tem 10 anos. Ô, gente, E eu acho que super não tem sotaque, tá? Já me com acho certeza, super paulista, claro, né? igual eu que acho que não tem mineiro. Ô, gente, a impressão minha, tá saindo uma fumacinha aqui nesse Tá café. saindo uma fumacinha, Olha, fazendo um cafezinho. Que graça, gente. Olha o jeito que a gente é recebido nessa casa. Uma Então, torta de frutas vermelhas, Que feita você- ontem à noite, eu que preparei. é mesmo? Olha a calda isso. toda. E o Ou pão de seja, queijo também. Vocês já sabem que esse é daqueles apartamentos que a gente ama, que a gente vai adorar conhecer. Então fica aí até o final. Inclusive, se você torne-se membro do canal, que depois a gente toma café juntos para perguntar tudo. Você Ótimo. sabe que antes da gente tomar esse café, nós vamos perguntar tudo, né? Perfeito. Ai, que Combinado. delícia. Por onde a gente vai começar? Quer fechar essa porta? Porque Deixa eu te fazer mostrar uma pergunta o desse hall. você que pintou. A gente veja. pintou. A gente pintou, quem que a gente fez a nossa vizinha maravilhosa, super topou, que também reformou o apartamento. Então essa obra é dela, esse móvel é meu, a gente foi juntando. Ótimo. A Isso é gente- legal, né? Porque daí você tem esse conjunto Já com faz a vizinha, unidade né? pro E apartamento. você né? usou uma tinta fosca, bonita. Uma tinta né? fosca que a gente Ah. combina cada semana, cada vizinho traz um arranjo de flor. Ai, flores naturais. Flores naturais. entendeu? Essa é da Terrane Studio. Olha A que Anne maravilhosa. ótimo. Adorei. Que lindo. Aliás, eu fiquei impressionado com esse apartamento. Gente, olha o tamanho daquele vaso. Depois eu vou ficar parado. Fica parado lá do lado daquele vaso. Para as Uma pessoas entenderem. jabuticabeira. Não, é uma E tá jabuticaba- começando a dar as primeiras jabuticabas aqui no... Olha é como é grande. enorme. O pé direito aqui é o quê? Uns 3 metros 3 e pouco. metros. 3 3 metros e 10. Olha a parede, que linda. E é um prédio antigo, com parede de verdade, com tijolo de Aham. verdade. Eu falei, vamos trazer isso, a aparência pro... É de que pro ano esse projeto. prédio?
prédio? 1960. Ah, Ele já está com 66 anos, o edifício. uhum. Até foi uma tomada de decisão do que a gente fez para escolher onde comprar, onde investir. Claro. A gente preferiu uma planta melhor, uma Aham. boa localização, num apartamento antigo para poder Com construir certeza. do jeito que Você a gente gostaria. já deu pra ver que ele é dos nossos, né, gente? É. Que a gente também é assim. Agora vamos começar do começo, porque Vamos. tem muita coisa para perguntar e eu não quero perder nada. A primeira coisa eu já ia perguntar desses tijolinhos. Quando você descascou e viu o que era, você falou, A gente pronto. fica. E foi o que a gente fez no teto também. Isso, olha. O teto também, a gente estava pensando, entra com gesso, entra. Eu falei, não. Na hora que a gente descascou, ele, vamos deixar do jeito que tá. É uma obra de arte, A né? gente deixou exatamente como. Assim, que a gente começou a fazer a obra, não estava no projeto inicial, e a gente tomou a decisão de, na hora que foi aparecendo, eu falei, vamos deixar. Isso também é muito legal, Isso é né? muito Você legal. curtir a obra e deixar ela contar, né? E a gente fez a obra em 2 etapas. A gente fez uma primeira obra assim que a gente comprou o apartamento, que a gente derrubou todo o apartamento e foi construindo a partir disso. E a gente fez mais uma obra recente. Depois de 3 anos já morando com a primeira obra, a gente foi sentindo a dinâmica da casa. Sim. E aí Resolveu fazer uma nova fizemos história. uma nova... remodelamos todo o apartamento. Ah, é muito legal. Quem que é a gente? A gente, eu e meu marido, o Juan. Ah, ele não tá aí? Não, ele é médico, tá de plantão, foi pra... Juan? Juan, é. Ai, Juan. Obrigado. Ele tá aqui, ele vai querer participar também. Eu falei, mas tinha criança nascendo, ele é ginecologista obstetra Ah, e foi cuidar das crianças. tá certo. E esse relógio deve ter uma história, Tem hein? uma história, é da avó do Juan. A gente foi, a avó, o Juan também é do Rio, a gente foi pra casa dela e tava lá guardadinho no cantinho. Eu falei, vó, o que é? Eu chamo ela de vó também, tá? Claro. Eu falei, o que é isso? Ah, um relógio que o seu avô do Juan Olha. comprou num garimpo, num leilão. E eu falei, não, bota pra cá. Tava lá perdido, eu falei, traz isso pra cá. Com e a gente botou agora na parede. Aí Aqui faz na parte também, parede. aí tem história, toda a construção. E eu, na hora que eu bati o olho nesse lustre, nessa luminária, eu já enlouqueci. Também, garimpado. Me conta. Junto com o Vlad, o do Garimpos do Vlad, que ele é meu sócio. Depois eu vou contar do projeto da marcenaria, porque os móveis eu que fiz todos, né? Você fez todos os Sim, móveis? esse Que foi eu legal. que fiz, esse foi meu primeiro móvel. Deixa eu terminar. A gente vai contando tanta. Tem tanta coisa pra contar, né? Mas me conta aqui Esse lustre ele tem mais ou menos uns 100 anos. A gente conseguiu comprar num leilão. Uau. Na hora que eu bati o olho também, o Vlad me mandou a foto. Eu falei, Vlad, vamos, é ele. E as dimensões, né, cara? Porque o vaso aqui do lado é enorme, ele é enorme, ele é enorme. lindo. Uhum. Olha isso, gente, que Enorme. obra de arte, né? Maravilhoso. Até o macaquinho ali virou a cabeça pra ficar olhando pra ele. Pra olhar, exatamente, e ele foi proposital. Né? A gente tava pensando, bota para um lado, bota para outro, vamos deixar ele tá de costas para quem chega, mas ele tá admirando ali o... Nossa, belíssimo. E ele só tá em cima da caixinha ou ele é o puxador da caixinha? Não, ele só tem... Ele é um candelabro. Um candelabro, não. um castiçal. Um castiçal. Isso. Isso. E aqui, gente, é da Clarice Borian? E a gente tem uma palavra por ano. Ah. Então essa é a minha palavra, iconic. Então tudo que eu for fazer tem que ser iconic. É um trabalho que a gente faz e o do Juan é a superação. E dá para ser superação e superação. Muito... Aí, gente, que legal escolher uma palavra por ano. Tem uma palavra por ano. E a gente deixa bem visível para a gente ir reforçando. Para lembrar. Exatamente. Gostei. E olha aqui, vocês colocaram uma prateleira lá em cima, justamente na ligação com a... com a viga. Com a viga. Uhum. Mas aí é tipo da coisa que quase nunca você vai lá em cima, né? Como é que você faz para aguar as plantas? Eu pego a escada. Aí eu vou na escada. Uma vez por semana a gente sobe. Isso ficou tão bom, né? Porque ele ficou bem na divisa, ele acompanhou a viga. Deu uma quebra legal, né? Muito legal. E essa planta, ela foi crescendo, ela começa ali, já tá dando volta. É a mesma? É a mesma, olha onde ela já tem. Mentira, que legal. Tá. Achei que já era outro vaso que tinha aqui. Não, vem gigantesca, a gente foi descendo ela. E qual que é a história da estante estar descolada da parede? Que eu Essa estante eu que fiz também. Parabéns, eu desenhei a estante muito dentro... A minha marcenaria, ela tem um olhar muito funcional.
Eu fui construindo de acordo para o espaço e para casa. Uhum. E aí eu deixei ela vazada mesmo para respeitar o que está atrás. Você constrói seus móveis? Todos. Olha que demais. Eu comecei como hobby na pandemia. Uma amiga arquiteta me chamou para fazer. Eu sou publicitário, trabalho com marketing na área comercial de varejo, de shopping center. Olha. Tem uma amiga que fiz amizade no trabalho, a arquiteta do shopping, me chamou para fazer um curso de marcenaria. Aí eu falei, vamos. Entrei, me inscrevi lá na Oficina Lab, já na mesma hora, e mandei o print para ela da inscrição. Falei, tudo certo. Ela, não, amigo, é aquele convite que vamos, mas a gente não sabe quando. Acabou que eu fui fazer o curso, ela não fez. Ela se mudou para a Austrália. Olha isso! E olha o que você virou. E virou uma brincadeira que agora virou... Os detalhes. E a palhinha foi eu que instalei, a palhinha toda natural. Então... Que delícia. E por que você colocou ele afastado, que eu adorei ele? Eu gostei, mas respeita um pouco você veio com a linha aqui? Eu veio com a linha pra cá. E eu também, hoje eu gosto das coisas mais soltas também. Ficou muito bom, eu adorei. Ele tá totalmente descolado dali. E aqui, você criou essa varanda ou existia uma porta e você... A gente criou. A gente criou essa sensação de varanda mesmo, para trazer as nossas plantas, um cantinho de leitura que a gente gosta. Não existia uma porta de vida que você tirou? Não existia. Ficou com uma sensação que era uma varanda que a gente quebrou e integrou. Porque já tem essa cara de entrada. Isso daqui, gente, eu já até mostrei para vocês em algumas coisas, é muito importante isso aqui. Porque dá realmente uma sensação de que você tem uma varanda. Que tem uma varanda. Isso exatamente. É uma ideia que a gente precisa copiar. Sim, que bom. Que é maravilhosa. E você colocou até o piso diferente o piso aqui, né? Diferente, a gente tirou a madeira, a gente trouxe esse piso para dar uma quebrada, tem uma coisa meio Rio. É do Oscar. Sim, é do Oscar Betsavar, né? Para Porto Belo, muito legal. Olha que mesa linda. Essa foi eu que fiz também. Essa foi a primeira, Luffy. Cheio de coisa dele aqui. Essa foi a primeira coisa? O primeiro foi o aparador. Sim. Esse foi onde que eu comecei, que eu fui aprender ali toda a técnica. E a UFO, que eu chamei ela de UFO, eu batizei ela de UFO, porque ela parece um disco voador saindo um raiozinho. Só falta botar uma vaquinha aqui embaixo, sabe? Muito bom a vaquinha para subir a vaquinha. Mas você faz profissionalmente? Agora eu faço profissionalmente. Eu abri a minha marca, que chama Estúdio Wooden Works. Pera aí, fala devagar que tá aqui na tela, gente. Ó, como é que é o nome? Estúdio Wooden Works. Tá aqui, por que tem esse nome? Eu sempre madeira com algum outro objeto. Então vai ser madeira com palhinha, aqui madeira com palhinha. Tem a mesa UFO, que essa eu lancei agora, bastante recente. E aí é madeira com mármore, sempre madeira maciça. Essa aqui eu faço no torno. Uau, você faz ela toda? Toda. Gente, e a escolha do mármore dessa cor? Sim. Que combinou perfeitamente. E depois eu vou te mostrar da onde que vem esse mármore também. E aí o projeto da casa, a gente tomou muito na concepção de sempre ser designers e artistas brasileiros. Claro. Então, para a tomada de decisão, seja da pedra, essa pedra da mesa a gente trouxe de Fortaleza. Já vamos chegar aí mesmo. A gente teve que paramos aqui, claro. A rua, a gente içamos a pedra, mas eu queria muito trazer ela para cá. Eu desenhei no chão enquanto eu estava fazendo a obra. Ela é toda desenhada. Eu desenhei no chão e o nome da pedra chama avocatos. E eu fiz um desenho de um abacate. Se você olhar para cá, ela é um abacate. Aqui, ó. Que linda. Por isso, inclusive, que ela tem um tom de verde. Isso. E ela tem... Uau! O quê? É sua também? Não, essa peça é do Bruno Camarotti. E aí eu trago como se fosse a semente, o caroço do abacate. Gente, aqui, a sua cabeça é muito parecida. Eu quero ser amigo seu pra sempre agora. E isso aqui é pra você. Pra mim, vou ganhar flores, gente. Olha isso, é pra gente. Que lindo. Não, mas agora, pera aí que eu fiquei muito interessado na Woodworks, gente. Isso ficou muito legal. Deixa eu ver isso aqui. Repete de novo aqui esse Instagram. Estúdio com S. Tá. Isto é Estúdio Wood and Works. E deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se a gente quiser encomendar, a gente pode encomendar? Pode. Entra no Instagram, me manda uma mensagem, sou eu que respondo. Tem já essas peças autorais que eu desenhei já... Essa eu ainda tenho a pronta entrega. Eu fiz 10 unidades nessa série. Já vou sair daqui correndo. Eu tenho 10 unidades dessa. E eu tenho as mesas de centro também que eu desenhei, porque eu achei que estava faltando alguma coisa para casa. Essas são os centros de mesa pilar. Gente, então você sempre faz madeira com outro material, no caso ali madeira com pedra. E essa luminária eu acabei de criar esse projeto. Gente, eu vou até... Ele segue um ritmo ali da pedra, da outra mesinha, porque ele é pedra embaixo e ele vem seguindo com vários tamanhos. E aí vem com cobre
com cobre. Ô, Que Luffy, deixa eu te mostrar. Isso lindo. aqui no projeto é legal. Deixa eu te mostrar da onde que veio a criação da luminária. Veio da UFO. Olha pra cá. Claro. Você consegue conectar a luminária pra... Sim, essa também é uma UFO igual aquela. Essa é uma UFO. Aí as dimensões do mármore, eu mudo. Eu tenho de 30 centímetros, 35 centímetros, 40, 45 centímetros. Essas também são UFOs? Não, essas são os centros de mesa pilar. Porque lá em cima ela é mais retinha, né? Mais retinha, tem um outro formato. Aqui ela de uma forma já bem mais estruturada. Sim. Essa aqui tem a angulação e a luminária. Ai, olha aqui, ó. Esse foi o protótipo. Dela, Exato. Eu sempre prototipo todas as minhas peças em escala real. Aqui a cada 1 centímetro são 5 centímetros na peça. Eu faço o projeto, né? Eu faço a construção do projeto para entender a dinâmica, a performance, do que tem, resistência, até a parte estética. Eu prototipo no torno e depois eu vou para madeira, para a vida real. Olha, pode falar, ficou genial, ficou linda, porque ela é uma escultura mesa. Né? Ela é uma escultura. E é uma mesa para ser ela, não é uma mesa para botar muita coisa em cima. E eu gosto de bastante coisa. É um apoio mesmo de você tá tomando alguma coisa, você apoia ali. Uma xícara ali, tô tomando um café, eu tô lendo um livro, eu boto o livro, eu tomo um café, ou apoio uma taça. Não, muito lindo. E essa escultura aqui? Eu também fiz. Gente, espera que eu vou sentar que eu vou cair. Espera aí, me segura. A pessoa, gente, eu tô na casa de um artista sem saber. Olha que demais. Essa eu fiz também. Essa eu fiz também. E aí também tem uma mistura tem madeira, tem acrílico, tem cobre. Gente, que demais. Eu fui misturando os elementos. Isso Parabéns, me ajuda ela também. dá um movimento. Ela dá movimento e tem hora que eu brinco, eu desmonto e monto de outra forma. Então, se você olhar também, tem essa brincadeira. Pois então, quando você vende uma dessa, por exemplo, se você manda a caixa, cada um monta do seu jeito. Cada um monta do seu jeito. Eu mando uma referência de como que é, mas acho que o legal é essa mistura, né? Cada um mistura, faz o seu cria. jeito. Muito bem. E a UFO te permite isso também. E a Pilar também. Você pode ir trocando os mármores. Claro. Na semana passada estavam todos brancos. Nossa. E aí eu troquei, falei, acho que agora eu quero uma coisa mais... Você tem a ver com decoração customizada, né? Isso, tem exatamente. Muito a ver com isso. Tem né? muito a ver. Que é muito meu lugar, eu vou mudando muito. Sim. Eu garimpo uma coisa, eu troco, tiro de lugar e vou movimentar. Minha casa, semana que vem vai estar toda diferente. Aí, eu gosto. Gente, a gente não é louco sozinho, tá vendo? Agora, e essas jacas aqui penduradas? É da Adriana Lima também, uma artesã. Mas já vem pendurada ou você teve a ideia? Porque eu nunca tinha visto ela pendurada. Ela é sempre encostada. Eu comprei essa corda de sisal e aquele prendedor eu também fiz, essa também é da minha marcenaria, da Studio Wooden Works, eu consigo fazer esse puxador. Se você olhar aqui também na porta de entrada, eu tenho os puxadores que amigos chegaram, aí eu chego em casa, eu prendo aqui a bolsa, o casaco. Eu fiz esses 3 para entrada. Que gracinha que eles estão, porque eles são discretos, né? E a planta aqui ajuda a esconder, você bota aqui e prende a bolsa. Claro, ficou lindo. E olha aqui, gente, com a planta, que demais que fica. Né? Até tem uma proteção dali. Aliás, a gente passou aqui pela entrada e não falamos, né? De tantas coisas que a gente vai ver. Eu vou garimpando. Ó, esse aqui eu fiz agora um curso de inovação e tecnologia na China, fiquei 30 dias estudando China, e aí eu vou trazendo lembranças da viagem que compõem... Que são muito importantes, sempre né? de casa. Essa pedra que também Essa pedra que é linda também. Mas eu quero voltar aqui, gente, aqui para trás, porque eu já mostrei essas jacas em vários lugares e eu nunca tinha visto ela ficar tão legal quanto pendurada com corda. E ela é uma descoberta. Porque ela está atrás da jabuticabeira, dentro... Isso daqui é uma coisa muito legal de ideia de decoração, gente, que são camadas. Então você criou a camada da planta e lá atrás você está vendo um objeto. Amei. Vem cá, você é muito bom de decoração. Você que fez tudo sozinho aqui, você e o maridão? Eu gosto. Máximo. Eu amei essa estante também. Agora, assim, você acha que o meu olho não faz curva, tá? Mas ele faz curva. Legal. E eu vi um banquinho com pés diferentes aqui atrás. E esse é banco diferente. O nome dele é banco diferente. Mentira! Esse projeto eu que fiz também. Olha lá, gente. Deixa eu puxar. Puxa ali, porque eu acho que é legal, porque são 2 pés. 3 pés diferentes ou 2 diferentes? São 2, um diferente, 2 iguais. Isso foi muito também do projeto de adaptar. Na hora que eu estava torneando o terceiro pé,
Saiu algo diferente. Eu falei assim, chegou para ser diferente e ele se tornou o banquinho diferente. Olha a cabeça criativa dele, gente. E essas luzes aqui? Também, esse foi agora na segunda obra, a gente queria mais, a gente foi eliminando as luzes do teto e trazendo, tem uma central, e aí eu vou ter abajur aqui, tem um abajur aqui, tem um abajur aqui, aí tem um abajur lá de chão. Diretas, tá vendo? Muito. Você tem muito artesanato brasileiro, sempre, né? Sempre. Me conta qual é a sua relação com o artesanato brasileiro. Na tomada de decisão para fazer o projeto foi um combinado assim, dentro do que a gente gosta, do que a gente acredita. Como a gente viaja bastante no Brasil, a gente viaja explorando. E aí a gente gosta de trazer coisinhas de cada lugar. E você que faz alguma coisa com a mão também, sendo, né, um artista marceneiro, eu valorizo encontrar muito. com outros que também fazem com a mão é mais emocionante. E eu fico 3 horas para comprar uma peça, são 3 horas de conversa pra gente comprar. Porque eu quero saber as histórias. E eu sei qual é o trabalho que dá nessa construção do artesanal. Esses dias eu estava até falando que a melhor forma de comprar artesanato é não olhar para a peça antes de conversar bastante com o artesão. Porque daí quando você olha, é outra peça. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Eu vejo pelas minhas, imagina. Eu sou executivo, trabalho loucamente olhando para a gestão ali do dia a dia. Eu vou produzir as minhas peças 8 horas da noite, 10 horas da noite, 2 horas da noite. É mesmo? Eu trabalho de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo, na vida executiva. E aí tem uma vida artesão, designer. Gente, olha aí, então você fica a dica, porque eu descobri agora aqui peças que eu tô amando. Então, assim, agora nós não só vamos seguir, nós vamos perseguir essa pessoa para saber tudo que ele faz. Cara, você tem muito talento para decoração. Obrigado. Olha isso, gente. E aí eu fui juntando, eu fui construindo, garimpando. Esse mapa é de São Paulo que tem a nossa rua. Ele é um mapa original, de 1970, teve uma tiragem de 200 unidades, a gente conseguiu comprar uma. E tem a nossa rua com o nosso prédio. Que tá aqui em algum lugar. Cadê? Gomes. Nem precisa falar o endereço. Eu não vou. Mas tá por aqui. Tá ali. Olha aqui, isso aqui é das Lênis lá de Tracunhaém? É isso, com bocejo. E aí a lindo. gente trouxe também uma luz indireta também, com mármore travestido. Você que criou essa daqui? Não, Não, essa eu comprei. Porque ela é muito bonita. A gente fica achando que poderia ter um negócio e não tem. Ela é não tem. Ela não tem. E aqui, gente, olha aqui, por que eu puxei o assunto do artesanal? Olha essa aqui, isso aqui é de onde? Essa de Brasília, do Instituto Maria do Barro. Que eu adoro as meninas. Maravilhoso o trabalho do que elas fazem, incrível. É lindo mesmo. E olha que interessante que você botou no chão. Botei no chão. Ela Botei realmente no chão. Muito bonita. E essa escultura aqui? Essa escultura eu trouxe da Amazônia, da Flor de Lis. Maravilhosa também. Uma artesã incrível, tem um trabalho incrível. E ela é toda feita de semente e tudo que ela acha da natureza. Ela vai compondo essa escultura. Piaçava, palha, olha aqui, semente de açaí. Aqui é escama de peixe. Essa. Olha, e aqui você que fez. Esse eu que fiz também. Bonito, Esses são os fechadores também. E aí tem aqui uma florestinha interna, uma florestinha claro, sempre. com esse sol da manhã maravilhoso batendo aqui. E como que você monta a sua mesa de centro? Algum segredo que você pode dar para as pessoas? Porque aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que são alturas diferentes. Isso. Né, que você cria esse volume, né, de alturas. Esse projeto eu fiz na altura 25, 30, 35 e 40 centímetros. Exatamente para isso, para compor. E o legal cansei, eu estou recebendo gente perto da mesa. Eu pego 2 e boto para lá. Então, E de repente, até se você estiver fazendo uma festa, algum evento, isso aqui serve como altura de mesa. Isso, altura de mesa, dá para apoiar. Isso aqui também a gente gosta de fazer, a gente usa bastante. Que legal. E aí, eu recebo mais gente, e ela também é modular. Eu fiz essa peça, tem um espaço para uma na minha casa, vai ser uma. Então, 8, você faz a composição com 8. E pode ir brincando com mármore. Ele sai. Esse aqui ele você tá tira, rachado. Aquela hora você ia mostrar. Que perfeito. Aqui, e você tira o mármore e você troca. E troca. Que perfeito. Esse eu gosto bastante. Então eu tava todo com mármores brancos e achei... Você customiza mesmo do seu jeito, né? Eu tava num mood mais dramático, algo mais forte, eu trouxe esses 2. E aqui, gente, você tem um bordado de barquinho da Ilha do Ferro. Da Ilha do Ferro. Eu ganhei de uma amiga.
A Bárbara, que também te ama. Que é o bordado Boa Noite. Que legal! Obrigado, Bárbara. A Bárbara me deu de presente e aí eu trouxe para um quadro de acrílico. Que é um dos bordados famosos da Ilha do Ferro. E essa parte aqui, gente, eu adoro essa história de colocar o banco de concreto aqui. Não existia, também veio na segunda... Aqui era um quarto, provavelmente. Aqui era um quarto. Aqui a gente quebrou, aqui essa viga, então aqui era um quarto. A gente quebrou e ampliou a sala. Aliás, gente, eu vou voltar nessa mesa depois, que era muito bonito. E aí vocês fizeram aqui, então, que ele, se você quiser sentar, você senta ou ele só é um aparador mesmo? Pode sentar. Só que a gente gosta de tantas coisas que ele acabou virando ali uma estante. E a gente coleciona vinil, e eu fiz essas boxes pro vinil já na medida certa também. E aí ele tem rodinhas. Ai, perfeito. E a gente acabou trazendo barra aqui também. É isso que eu ia falar, porque na verdade não é que seja só de vinil, ele é uma caixa que você pode fazer o que você quiser, né? A gente pode guardar lá os brinquedos, a gente tem 3 cachorros, pode guardar os brinquedos dos cachorros, ou pode botar uma mantinha perto do sofá. Total, e depois você fica com rodinha legal. Você leva com pra rodinha lá. Você leva. E a beleza aqui, gente, tá justamente em ser tudo da mesma madeira e tudo igual, tá vendo? Ó? E para quem gosta de vinil, o que eu acho muito interessante é que a capa do vinil já é uma decoração, porque olha lá a Adele, por exemplo. Olha e ela é pensada, e aí depende também com o mood que a gente vai trazendo. A gente está agora nesse momento, uma Madonna chegando já no confession do lançamento. Exato. E aí você tem aqui vários objetos que contam suas histórias. Você tem alguma que você queira contar pra gente? O que é essa caixinha ali, ó? Essa daqui é a minha caixinha que eu estudo as madeiras. Então, você legal. tem todos os nomes. Você que fez isso ou você comprou? Não, assim? isso eu comprei. Que lindo isso. E aí você tem... Isso também é da Amazônia. E aí você tem o tipo A14. Gostei para pensar num projeto, eu vou lá, é madeira preciosa. Então, isso aí é uma preciosidade, inclusive. De fato, né? E chegou bem, né? Com certeza. Olha aqui, gente, tudo aqui já foi um sonho. Olha pro céu, meu amor, que é daquela música, e eu amo meu refúgio urbano. Mais artesanato brasileiro ali. Olha a forma como você prendeu aqui os vasos, que bonito. Isso é bem legal também. Você ia mostrar alguma coisa dessa caixinha Essa caixinha aqui, eu ganhei da minha avó. E aí ela me deixou um recadinho. Olha que graça. Um baú para guardar sua riqueza. Aí todas as viagens que a gente faz, a gente vai trazendo as moedinhas das viagens e vai colecionando as histórias das viagens. Ai, que emocionante. Isso é bem legal. Quer dizer que vocês têm 3 cachorros e cadê eles? Foram pra creche. Olha, e como fica linda a casa com flor natural, né? Sempre natural. Isso também é um combinado que a gente não abre mão. Sim. E aí a gente vai trocando toda semana. Muito bom. Isso aqui é para limpar os discos. Isso aqui também é da Amazônia. Também da Amazônia. Aí, gente, tá vendo? Às vezes você olha um produto lá no artesão que tá vendendo, tem, sei lá, 200 desses aqui juntos, tudo no mesmo coisa. Você não entende como você vai fazer. Mas aí você lembra que você tem um que você coloca, ele ganha essa cara de realmente arte, que é linda, né? Legal. Isso eu acho muito bacana. Uma coisa que eu vi também é a cor que vocês pintaram aqui, que ele tem um quê esverdeado, não tem? Verde com areia, a gente puxou tudo, o sofá verde, a parede vai para um esverdeado, você vai ver o quarto vai muito pro verde. Vai também pro verde, mas é o abacate, né, gente? Que a gente a mesa verde. E olha que esse sofá, gente, ele vai para os dois lados, e aí se você quiser, você muda isso aqui pra cá e vira uma camona grande pra cá. Aqui a gente botou um telão também, um projetor, que é legal, então a gente puxa pra cá, você anda com o sofá, ou vai receber mais gente, não cabe. A mesa ela é grande, ela tem 2,40 m. O bom de você fazer essa mesa assim, que ela vai encaixando, parece mais pessoas ainda do que se ela fosse quadrada, né? Encaixa super bem. Agora, por que você botou um telão em cima de uma TV? Porque ele é telão grande. Ele é grandão, tem 3 metros no... E aí a gente desce o telão, a TV fica ali escondida. Porque a TV, que é gigante, ficou pequena. Ficou pequena. A gente vai ver a cozinha agora ou depois? Agora, vamos ver agora. Vamos pra cozinha? Abriu tudo e aqui, no caso, você fez o forro, porque daí teve que passar algum porque aí tem a parte da iluminação. E acho que ficou legal assim, porque a gente quebrou também. Olha, que vai para um projeto outro momento. Agora aqui, gente, olha que interessante, o teto da mesma cor da parede, isso dá uma sensação de acolhimento muito maior. A gente pintou muito legal. Todos os tetos, a gente pintou E obra de arte. Eu que fiz também, Lu. Peraí.
Peraí, que a pessoa tá ficando louca. Você já sentiu que a gente tá na casa de gente. Aliás, o seu Instagram pessoal qual que é? É Thiago Salim. Tá aqui na tela Thiago também, Salim, gente. Não. Que isso? Olha só, gente. Olha o que eu tô vendo. Olha só. Não sei se seu olho fez curva, mas o meu fez. Tem obra de arte em cima do exaustor. Tem uma luminária maravilhosa do lado da pia. Esse tipo de gente, você tem que perseguir, pessoal. Quer ver? Ah lá. Tem uma cadela... a baleia. A baleia do Marcos de Sertânia em cima do exaustor, entendeu? E olha a luminária do lado da pia. A gente gosta. Maravilhoso. À noite fica maravilhoso, porque só fica esse ponto de luz na cozinha. Então funciona super bem. Não, porque isso aqui ficou genial, né? Você ter essas floreiras em cima. Gente, tem gente que tem prateleira, como eu, todo mundo. Tem prateleira cheia de prato, copo, etc. A pessoa tem o quê? Uma florestinha particular em cima. Que delícia que tá isso. A gente gosta no... Você que cuida das plantas e curte os detalhes, né? Olha que tem até quadro. Esse é de um vizinho, mora aqui no terceiro andar, que ele faz um trabalho super bacana, o Caio. Mas o que é? Cerâmica? O que é cerâmica fria. Ele faz cerâmica fria e pinta. Lindo, mas assim, perfeito, né? Perfeito. Parece natural. Parabéns, Caio. Muito bonito mesmo. Olha a bandeja aqui com mais produtos. Vamos entrando, gente. E vocês cozinham em casa? Juan cozinha, faz uma água maravilhosa, quente. Pelo menos ele esquenta. Esquenta a água. Mas eu gosto de cozinhar. Eu uso bastante a cozinha. E a gente gosta de receber. Então também, antigamente eu ficava ali apartado de castigo na cozinha, então a gente abriu tudo exatamente para integrar. Para poder integrar, né? Porque olha só, gente, a integração é realmente completa. E também esse balcão ficou gigante. Ficou. Né? E a gente tem dois. Tem duas pias também aqui, ó. E qual o motivo especial? Aqui eu fico mais para a parte da limpeza e aqui para a parte da cozinha. Então essa aqui é funcional, essa é do dia a dia e essa daqui para cozinhar. Como eu gosto, eu separei. Eu quis separar os ambientes. Adorei. Olha que lindo esse vaso só com essa planta. Gente, da onde que saiu todo esse bom gosto que você tem para tudo? Me conta. Explorando. Eu acho que eu tenho um olhar curioso. Eu acho que eu tenho um olhar curioso em viagem, referência... Luffy. Toca aqui. Então, com certeza. Tem coisas suas aqui. Se você olhar, você vai identificar. Isso aqui eu já... Mas você viu que ele falou que eu achei muito legal, gente? Não é? Ele falou explorando. Porque por mais que a gente não tenha tido isso, sei lá, na infância, na vida, na referência de família, qualquer coisa, o mundo tá aí, a internet tá aí, as coisas estão aí. Quanto mais a gente vê coisas legais, mais elas ficam no nosso subconsciente. Daqui a pouco, na hora que você vai fazer um arranjo de flor, pum! Ele vem e fica maravilhoso porque você se permitiu. Não é isso? Aí, ó. E é também flor natural também. É isso. Peguem ótimas dicas. E aqui, essas são aquarelas? Aquarelas também. Essa eu garimpei. Essa eu comprei num garimpo. Pra que a geladeira. E a gente tava sempre naquela discussão. Será que a gente bota imã, não bota imã? Essa é a nossa história. A gente gosta de viajar, tem bastante... coisas de viagem, tem fotos de cachorro, fotos de família, fotos de amigos. Isso é muito legal. Vamos trazer no... A gente vai conhecer a área de serviço? Quer já? Vamos conhecer, dá pra conhecer, que eu queria mostrar. Mas é a área de serviço, que ainda não cheguei. Porque uma pessoa dessa, com certeza tem área de serviço. Ainda vai entrar os armários, que a gente não finalizou. Tem pouco tempo que vocês se mudaram pra cá? Tem mais uma coisa legal, aqui tem mais plantinha que a gente gosta, fizemos esse bancadão. Pois é, menino. Mas eu queria te mostrar isso daqui. Isso é muito legal. Você tem lugar de dar banho nos cachorros. Sim. Que demais, Thiago. Esse aqui a gente mudou, a gente quebrou essa parte de trás para fazer esse espaço para os cachorros. Então aqui virou uma parte de... É o spa. É o spa deles. Gente, que legal. E olha, tudo com plantinho bonitinho. Muito lindo, gente. Com certeza, até para secar eles aqui, se quiser. Nossa, amei. Aqui, e olha aqui as plantas, gente, tá vendo? Tudo a gente fez a divisão desse muro para dar uma quebrada aqui. E aqui virou era um banheiro que a gente desativou e a gente construiu aqui uma dispensa
Também Gente, bastante modular. No... se vocês quiserem gritar em casa aí, pode gritar essa hora, só cuidado para não acordar os vizinhos, mas isso aqui, olha o sonho da despensa deles. É bom que lá fica tranquilo, né? Não fica bagunçado. O volume a gente trouxe para cá. Muito bom. Gente, é assim, né? Se a gente entrou assim na casa da pessoa, que tem a área de serviço, assim, o que será dos quartos agora que a gente vai conhecer lá para dentro? Porque é perfeito, amigo. Você tem um spa dos cachorrinhos. Temos os spa. E a gente gosta de dar banho em casa, a gente não gosta de levar para pet shop. Então foi uma tomada de decisão que a gente fez. Vamos fazer a obra, que aí eles têm um espaço. Você sabe o que eu tô sentindo de vocês, cara? Que eu acho que é muito legal. Vocês vivem mesmo. Sabe? Você pega na planta, faz a coisa com a madeira, dá banho no cachorro, cozinha, recebe, pensa o formato das coisas que você tem em casa, sabe? Luffy, essa obra de arte, o Juan falou assim, você vai falar dela, essa que a gente fez juntos. Ai, que lindo. Ele chama Amor Vermelho Amor. E ontem ele falou, ontem ele me deixou de recado. Você vai falar que a gente fez juntos então essa, né? Então fala isso, aqui o Juan que fez, eu só pintei. Foi o Juan que fez essa daqui, eu só tava ali incentivando. O Juan, aquele artista, entendeu? Ficou lindo. E o vermelhão, né? E o que significa essas dobraduras? Aqui eu enxergo como post-its e aí como quadros pra gente deixar memórias, recados. Que legal. E o vermelho que a gente cria um ponto vermelho na cozinha, sabe? Então vamos falar, vamos fazer. Bom. Aí a gente fez. Que é bom os pontos vermelhos, É isso aí, gente. Juan Inácio, novo artista. Eu incentivo. E é um trabalho também para não deixá-lo fluir mais nesse lugar. Isso né? mesmo. Esse quadro também eu fiz com macramê, esse aqui, né? Dentro de um acrílico também. Eu gosto muito da caixa de acrílico. Eu sempre tento trazer alguma coisa para dentro do acrílico. Eu acho que dá um valor e um destaque especial. E aqui é um lavabo? Um lavabo, deixa eu te mostrar. Ai, que lindo! Olha o tapete. Nossa, gente! Uau! Olha este lavabo. É um papel de parede? É um papel de parede. É lindo, né? E esse espelho... Gente, eu queria que vocês estivessem sentindo o perfume que tá aqui, que tá uma delícia. As luminárias, me conta o poder da iluminação. A iluminação é algo que pega muito a gente adora. Então a gente vai muito para esse lugar, que é onde que eu posso deixar só ela. Sim. Eu gosto assim. Sabe? Verdade. Você pode criar várias luminárias, hein? Porque você entende bem de iluminação ainda com a... Né? Vai ter a variação da luminária de piso para de mesa. Nossa, porque com certeza, porque como você entende de climinha, né? Você vai conseguir trazer o que as pessoas estão em busca. Muito legal. O que é isso aqui? Que bonito, olha. Isso é um porta-sabonete. Nossa. Um porta-sabonete. Gente, a pessoa que tem um porta-sabonete desse, cara, você já entendeu? A luz tá tão bonita. A luz casa, é linda né? no apartamento. Escreve aí, gente. Dá like agora no programa, que eu sei que vocês devem estar assim, já apaixonados por esse programa. Essa obra aqui também eu fiz. Esse quadro. E essas obras, elas vieram antes, durante ou depois do seu processo da madeira? Na verdade, eu comecei a fazer aula de pintura desde os meus 10 anos. Eu fiz por 15 anos, junto com minha avó. Minha avó da caixinha, ela me estimulou muito. Ela pintava, eu comecei a fazer aula de pintura desde os meus 10 anos, aí fui até os 23, 25. Abandonei a pintura, esqueci por um período, e agora retomei esse processo, fiquei uns 10 anos afastado. Legal. Mas eu não posso deixar de falar com as pessoas agora, depois dessa. Vocês viram quantas lições em segundos ele nos deu? Porque, olha só, ele está falando de a gente ter um hobby, a gente tentar coisas diferentes, porque você é publicitário. Sim. O hobby pode se transformar numa profissão, como ele agora é profissional também da marcenaria. Falou da relação com a avó, da história de fazer algumas coisas juntos. É por isso que você está sentindo muita alma dentro dessa casa, porque tem mesmo. É verdade. E não é verdade essa história? É isso. Não, e é que tudo de verdade. Então... É, muito lindo. E esse mais um banheiro do que a gente tem. Nossa, que pedra maravilhosa. Também, pedra brasileira, que está dentro do nosso... Isso é tão bonito, né? Você olhar. E aí você tem mais um artesanato brasileiro. Esse espelho eu desenhei. Também antes de pintar, eu desenhei na parede para ver o formato que eu queria. E aí fiz também com puxador. Ou seja, o puxador você usa para qualquer coisa, né? Você usa o puxador para
pendurar o espelho, para pendurar coisas em casa. Eu fiz o furo no espelho. Linda essa pedra. Essa pedra é maravilhosa. Esse aqui é um banheiro de visita? É de visita. Essa eu uso de visita. Também tem umas obras escondidas por aqui. Tem uma sereia que eu gosto bastante. Também artesanato brasileiro. Que bonito. Então você tá e aqui a cor também tá tão linda. Tá vendo, gente? Essa pinha. Olha os sabonetes. Muito legal. E agora? Esse aqui é um quarto? Esse é o nosso quarto. Esse aqui também eram 2 quartos, a gente quebrou, transformou em um. Eram 3 quartos. O quarto de visitas, então, é o sofá verde. É o sofá verde. É isso aí, ótimo. Porque daí cabe 3 pessoas. Traz 3 pessoas. Ele tem 3 metros. 3 quartos de visitas. E esse é o nosso quarto. Uau! Oi, quarto. E aí você entra pelo closet aqui. Isso aí se divide. Vem closet e banheiro. Eu já nem entrei, já entendi, já amei. O banheiro fica lá atrás, o closet no meio e o quarto fica aqui, passado. Peraí, vou embora. Não, eu vou embora porque você tem cadeira de massagem. Calma, eu tenho uma cadeira de massagem. Eu sou a pessoa que tem a cadeira de massagem. E minhas visitas, minha mãe vem pra cá, ela fica, mãe, vamos ficar um pouco no deixa eu fazer minha massagem. Deixa eu fazer minha massagem. Não, você pode ir embora que eu vou ficar aqui. A gente ficou muito em dúvida. Eu tenho dúvidas, tá? Na cadeira de massagem, mas ela é funcional. Então, no final do dia, ler um livrinho dali é muito bom. É um trambolho. Gente, eu tô apaixonado por esse quarto. Que delícia! O quarto todo de madeira. Todo de madeira. E esse projeto eu também desenhei. Como assim? Claro, você fez toda a parte de parede, a cama e também. A cama tem, isso é uma dica legal pro canal. Ela tem uma aba, como a gente tem cachorro, eu fiz a escadinha do cachorro na cama. Ai, que amor! Então eles sobem aqui e daqui sobe pra cama. Claro! Porque como o colchão ele é muito alto, eles não conseguiriam subir direto. Então eu criei uma aba na cama para eles subirem. Então é a nossa escadinha já dentro da composição da cama. E o que é interessante é que o seu trabalho, no caso a madeira, virou a arte atrás da cama, virou uma grande cabeceira. Ficou uma grande cabeceira. Na verdade, acende ali atrás, é isso? Acende. Ela acende, tem uma luz. Opa, apaguei. Aqui, aí, ó. Que demais. E aí, olha isso, gente. Aí vem a UFO também. Um lustre, uma luminária e a UFO ou UFO que você falou? UFO. E ela combina muito aqui já com a pedra preta. Que lindo. Uma coisa que eu também gosto muito é de quadro no chão, Luffy. Eu também amo. Como é que a gente não se conhecia antes? Já somos melhores amigos. Não, eu já te conhecia. Que amor. Aqui também é das Lênis lá de Tracunha. Né? Muito bom. E a gente fica aqui deitado. Você tem em qualquer lugar, né? E que aí eu, quando também chego no quarto, não tirei a roupa, não botei o casaco na sala, eu penduro aqui. Claro. Então aqui fica... Aqui ele tem um UFO ali e um aqui. Porque assim, minha filha, você pode ser uma UFO, mas é o sonho da minha vida ter um negócio desse, porque eu amo. Que graça. E essa tapeçaria também eu fiz, macramê. O seu lado artístico é muito forte, né? Você falou que trabalha com publicidade. Sim. Mas aí lá você consegue também explorar esse lado artístico todo? Consigo. E eu consigo cada vez mais também desenvolvendo e puxando o time para esse olhar. Claro! Ano passado eu levei todo o meu time de marketing e com o time comercial para Casa Cor. A gente passou um dia inteiro na Casa Cor, olhando, pegando referências. Todo mundo que é do seu time, que está assistindo esse vídeo agora, eu quero deixar um recado para vocês que são do time do Thiago. A melhor coisa que tem é você trabalhar com uma pessoa que realmente tem isso, não como discurso. Sim. E eu tô dentro da casa dessa pessoa e ele tem muito isso sobre a arte. Então, parabéns, vocês são abençoados de trabalhar com quem entende de criatividade. Isso é muito legal. E aí você fez o closet virado para cá e para lá? É isso, tem um closet virado para cá e aí tem para os dois lados também. Olha que delícia. Isso é legal, porque daí ele é largo aqui, fez para os dois lados. Um puff de couro. Você fez esse espelho também, não? Não, esse é do Estúdio Metro. Estúdio Metro. Muito bacana. Pode entrar aqui? Pode. Mais um quadro no chão. Tem quadro atrás da porta. Tá vendo, gente? Ó, essa é dica que às vezes você fala, não vai pendurar. Tá aí, não precisa pendurar. Essa pedra eu tô apaixonado por ela. Essa pedra a gente usou nos dois banheiros. Espelho. Esse eu fiz também. Eu vou desmaiar e já volto. Peraí, gente. Esse espelho eu talhei à mão.
Ele é todo talhado, com formão. Ah. E aí eu fui criando as rachaduras, os veios. Não, também. isso aqui tem que ser tipo o carro-chefe do seu estúdio. Isso é muito bonito. Esse é Olha todo aqui. feito à mão. Olha E aí que você sensa- vê que e é tem uma as madeira, mesas. é uma madeira mais leve, mais... Mais leve, que ela é mais Aham. macia para trabalhar. E aí tem toda a construção, de fato, ela é Toda feita à manual mão. mesmo. Aham. E eu faço aqui na minha sala, então o Juan fica louco com toda a minha... Quando você A faz minha- arte, ele Eu fica faço lá- arte, eu falei, don't touch it's art, deixa eu trabalhar, né? Gente, olha a bancada que eu quero mostrar nos detalhes, porque eu sempre falo para vocês que o nosso banheiro, aquele banheiro que nós usamos, tem que ser mais bonito do que o lavabo. E aqui é. Sabe o que isso significa? Que você cuida de vocês quando exato. ninguém tá vendo. E esse foi até uma Sabe? tomada de decisão também, Lu. Foi pra gente quebrar um quarto de visita para transformar num espaço melhor pra gente. Falei, a gente recebe visita uma vez no ano, 2 vezes, 3 vezes. Então vamos trazer isso pra gente. Então, Nossa. no projeto a gente puxou muito pra esse lugar. E eu vejo que você escolheu tipo uma cor chocolate, né? Uma coisa assim. Que dá um bonita. contraste, tá na mesma paleta. E aí essa divisão aqui entre as duas, muito Cada um lindo. com a sua cuba. Muito E aí, artesanato, a luminária, Artesanato, assim. flor. A luminária também é de uma artista brasileira. Uhum. Também Aqui também. Artesanato. O cestão de pá. Um cestão aqui. também foi garimpado. E ele tem um cactus Eu tenho dentro do cactus banheiro. de verdade, dentro do banheiro. Gente, isso é demais, porque tem ducha dupla, Aham. mas aí não molha aqui fora, não? Não molha. Tem um altinho que dá, Aham. que faz uma divisão bem. Aham. E aí tem essas duas duchas e um cactus, que é assim, tipo, né, a gente imaginaria ele num lugar seco, ele tá aqui, a coisa mais... E já tem uns 3 anos que tá aqui. A gente tava em dúvida. Será que ele vai Não. sobreviver? Maravilhoso. E aqui a banheira ainda. Ou seja, a pessoa gosta de banheira, gosta de massagem. É muito das mãos. Olha que linda essa bandejinha de pedra. Também de mármore travertino. Uhum. Muito bonito. Aí a gente trouxe mais umas florzinhas, mais um cactuzinho. Virou realmente um spa, né? Não é essa gostoso? foi o Aqui, ó, conceito mais. que a gente... Também o bocejo. E aí você tem aqui bocejando, e aí você tá acordando de manhã, você olha pra ele e você boceja junto. Isso é legal, né? É já para relaxar antes de ir pra cama, né? Maravilhoso, adorei. E aí as pedras aqui também. É isso que eu falo sobre a gente criar um ambiente na nossa casa que seja só nós, que ninguém vê, que é o mais bonito. Porque a gente não tá pensando só em agradar a opinião do outro, né? Isso que é muito bacana. Gente, vocês vão escrever lá, mais quadra. Para mim, o que vocês mais estão gostando dessa casa, desse apartamento, além dessas mensagens incríveis que ele está passando para a gente sobre entender a alma das coisas para deixar elas saírem. Quando foi que você descobriu essa história de eu preciso colocar para fora essa parte artística? Minha avó sempre me estimulou a ter esse olhar para a arte com esse cuidado, então eu fazia aula com ela desde os meus 10 anos, ia para todos os teatros possíveis, todas as óperas, então ela me levou para todos os museus e todas as exposições. Então eu cresci nesse ambiente, nesse contexto, mas estava ali algo tímido. Então desses últimos 3 anos para cá que eu comecei a trazer mais vida, mais presença, mais entrega mesmo, para explorar. Você se permitiu viver a história e se permitiu agora deixar essa história sair. Sim. É muito lindo. E aí eu usei o contexto da casa para trazer primeiro para mim, que é a minha verdade dentro da composição do que eu gosto, do que eu construo, e agora trazendo vida com a estrutura. Primeiro foi verdade para você, para depois você levar para os outros. Isso, ou seja, a base está toda feita. Isso. Que maravilhoso. Gente, olha só, antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu quero convidar vocês que são membros do canal para depois assistirem o vídeo que a gente vai gravar comendo aquela torta que eu vou querer comer, que ele falou que fez, vendo e conversando muitas coisas que a gente tem que conversar. Eu quero falar sobre esses jogos aqui de mesa que estão lindos. Eu vou falar de tudo isso nesse vídeo, então não perca, que é muito legal. Mas agora eu quero um abraço, amigo. Que delícia! Volte sempre! Gente, a gente vai voltar Que sempre, bom. não vai? Repete aqui o seu Instagram para as pessoas. O meu Instagram seguirem. pessoal é Thiago Salim e o Instagram da marca é Studio Wooden Works. É isso aí, gente. Está na tela para vocês verem aí.
perseguir e seguir e mandar chuvaça de amor, é tempestade, hein? Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Agora nós vamos sentar naquela mesa, vamos conversar muito, porque a gente tem muito a conversar. Você sabe que só tá começando essa amizade, né? Agora a gente não se larga. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, amigo. Foi, gente. Tchau. Até. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.